Um rapaz trabalhava em uma pizzaria e foi fazer uma entrega. O percurso era de 20 quilômetros em uma estrada meio deserta. A casa ficava em uma área rural. Ele chegou no endereço e ele pôde ver uma casa estranha bem no meio do mato, sem carros estacionados e sem luzes acesas. Então ele ligou para o chefe perguntando o endereço para confirmar se ele tinha colocado o endereço certo no GPS. O chefe dele estava de mau humor e falou: "Pelo menos bate na porta para ver se tem alguém lá." O chefe dele sempre ficava bravo se alguém devolvia pizzas. Então ele ficou pensando: imagine como ele ficaria se devolvessem 4 pizzas. Ele estava muito nervoso e se forçou a caminhar até a entrada da casa. Não havia campainha, então ele bateu bem forte na porta e não escutou nada. Ele ficou desapontado, pensando que perda de tempo e de gasolina. Resolveu bater mais uma vez. De repente, ele escutou um barulho vindo de dentro de casa. Ele bateu novamente e gritou que era o entregador de pizza, mas ninguém falava nada. Depois de ouvir aquele barulho, ele ficou meio apreensivo. Quando de repente ele olhou para cima, uma pessoa na janela olhando fixamente para ele. Aquilo o assustou o suficiente para ele largar as pizzas no chão e sair correndo. Ele entrou dentro do carro e começou a dar partida, mas o carro não pegava. Ele deu a partida de novo e finalmente o carro pegou. Ele acelerou rapidamente para a estrada, mas ele podia sentir o carro tremendo. Algo parecia estranho. Ele não conseguiu se afastar muito, até que ele começou a ouvir um som de arranhado ao lado de fora. O carro parou. Ele saiu do carro para verificar o que estava acontecendo quando ele gelou. Os pneus haviam sido cortados e estavam completamente vazios. Enquanto ele batia na porta daquela casa, certamente alguém havia feito isso. Ele resolveu entrar no carro e trancar as portas. Ele ainda estava tão perto daquela casa que achou que ficar no carro seria melhor. Ele ligou para a polícia e orientaram ele a ficar escondido, que tinha 2 viaturas perto do local onde ele estava, então a central iria acioná-los. Ele ficou na linha com a polícia até que as viaturas chegassem. Ele estava tremendo em todas as direções. Só tinha uma floresta escura e aparentemente interminável. Ele sabia que levaria uma eternidade até que os policiais chegassem lá. Ele não se sentia seguro naquele carro, já que sabia que a pessoa que furou os pneus não estava longe. Ele estava observando as janelas. Quando ele olha para o retrovisor, lá estava aquela mesma pessoa, a qual ele tinha visto na janela. Agora ela estava iluminada pelo farol fraco do carro, e ele pôde ver que era uma mulher, e que ela estava rindo de orelha a orelha. Ele abriu a porta desesperadamente e correu para dentro da floresta. Correu sem olhar para trás, até que ficasse sem fôlego, e se escondeu em um tronco gigante no chão. Parecia uma eternidade até que escutou barulhos de sirenes à distância. Então ele correu de volta para a estrada de terra. E o alívio foi gigante. Eles estavam estacionados na frente do carro, investigando com lanternas. Ele correu desesperado, gritando, e caiu quase vomitando de tanto correr. Os policiais o levantaram e fizeram perguntas. Então ele explicou tudo. Uma das viaturas foi até a casa e começou a vasculhar sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Ao analisar a história, o policial disse que provavelmente era algum casal problemático. Infelizmente, eles nunca foram achados. Isso o deixa agoniado